E aí, pessoal, eu tô aqui no Me Ajuda CE em parceria com o Flow SA. Hoje a gente vai bater um papo sobre geração Z. Eu tô aqui com a Tati, com a Bruna e com a Ana. Meninas? Oi, pessoal, eu sou a Tati, eu sou uma pessoa branca, com cabelo ruivo e tô vestindo hoje um azul marinho com bolinhas. Oi, pessoal, eu sou Bruna, eu tenho cabelo crespo bem grande, bem volumoso. Eu sou uma pessoa branca também e eu tô vestindo all black, toda preta. Oi, pessoal, eu sou Ana Franzotti, sou uma mulher branca, cabelos curtos, pretos, enrolados e tô vestindo uma blusa azul marinho. Meninas, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente para bater esse papo. E queria começar entendendo um pouco de vocês. Como vocês entendem o ambiente de trabalho com essa diferença sobre a geração passada, essa geração atual? Queria que a gente desenvolvesse essa conversa aqui. Um ponto importante aqui pra gente é a internet muda muita coisa. Até influencia no que a gente pensa. Por exemplo, eu saí da escola, do ensino médio, e vi meus amigos trabalhando em empresas legais. E eu refiro legais, tipo, fazendo vídeos, postando, nossa, olha o meu café da manhã da empresa. E eu queria perguntar isso pra Ana. Ana, como que é na Unilever? Pois é, gente, eu acho que trabalhar hoje, o mundo do trabalho hoje para o jovem, ele é muito desafiador, como ele foi já para outras gerações também, não só para a geração Z, mas ele também foi desafiador. Na minha época, por exemplo, na minha época é ótimo, né? Na minha época, lá atrás, eu comecei a trabalhar com 15 anos num estágio de nível técnico numa multinacional. O desafio daquela época era que a mulher era vista como objeto. Né? Então, você era bonita. Pra vocês terem uma ideia, na avaliação de desempenho, tinha um item que era aparência física, Caramba. vestimenta. Sério? Imagina isso hoje em dia. Não, hoje em dia a empresa seria cancelada Com em todas as certeza. redes sociais. Todas as redes Isso sociais, isso todo seria a mundo. pauta. Aham. Então, eu acho que o ambiente de trabalho hoje ele é desafiador numa outra esfera. E o que você traz é bem real mesmo. A questão das redes sociais, a questão de atratividade dos jovens, o perfil é diferente. A gente teve uma pandemia, então, assim, teve uma pandemia. Os jovens que entraram no mercado de trabalho depois, como foi. Então, eu acho que ele é desafiador, mas eu não diminuo em relação às outras. Eu acho que são desafios diferentes. O desafio do mundo de hoje é esse das redes sociais, é o da saúde mental, é de a gente viver realmente 4 gerações numa mesma organização. Na Unilever, a gente tem 4 gerações da mesma organização já. Então, você acha que dá para ter um ambiente gostoso, um ambiente tranquilo de trabalho com essas várias gerações? Sim, e eu acho que aí entra a questão da cultura da empresa, né? E acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso quando a gente vai para uma empresa. Eu já trabalhei em algumas multinacionais diferentes, empresas diferentes. E se você não presta atenção, não saca quais são os códigos daquela empresa, você vai sofrer mais, porque você vai tentar se impor e o código daquela empresa, que é uma comunidade definida com valores, princípios, etc., ele não está ornando com o que você está buscando. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que ter essa leitura do que a organização é, de que forma eu consigo ser autêntico numa organização, porque autenticidade é importante dizer aqui, né, gente? Não é só... Tem uma novela que não é do tempo de vocês, que é a Gabriela, e tem uma música Teve a que releitura fala... com a Juliana Paz. Maravilhoso, Tá. isso. Ai, que bom. Não fiquei sozinha. E tem uma música que fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre Síndrome assim. de Gabriela, que A a gente síndrome de chama. Gabriela. Então, assim, quando a gente vai para uma organização, a gente tem que calibrar a nossa síndrome de Gabriela. Porque a gente está entrando numa comunidade. E como que eu preciso ser aceita nessa comunidade? Como que eu aceito a ideia das outras pessoas dessa comunidade? Então, acho que isso é um fator super importante, geracional, que a gente tem que levar em consideração, né? Sim, são dicas valiosas, né? Porque a gente também pensa o que a gente espera de uma empresa quando a gente se candidata. Por exemplo, você estagia na TikTok. Então, é realmente um tipo de cultura diferente. Eu, por exemplo, acho muito importante para uma empresa ter diversidade e inclusão. Eu digo isso porque eu não fiz uma faculdade assim top. E antigamente isso era requisito para entrar na empresa. E hoje já não é mais, é uma barreira que eu não enfrento. Porém, tem empresas que, dependendo da cultura, leva isso em conta. Então, eu já sei que eu não posso ir naquela empresa. Eu não vou mandar meu currículo para lá. Então,
realmente, Ana, é uma coisa importante que eu levo em conta. É muito de saber se adaptar àquele ambiente da empresa e também saber o que você quer para sua carreira, né? Tipo assim, eu entrar numa empresa que não tem os mesmos princípios que eu sigo na minha vida, não faz muito sentido de eu ficar tentando me adaptar àquele ambiente, de eu tentar seguir uma carreira ali dentro, sendo que não se alinha. Então, acho que a geração Z tem muito disso também, né? De procurar coisas que tem mais alinhado ao seu princípio, assim, e ter esses requisitos também muito bem definido. Da mesma forma que uma empresa tem os requisitos que eles querem que a gente tenha, a gente também tem esses requisitos bem definidos, assim. E eu acho que é uma coisa que talvez diferencie ou talvez não, talvez seja só um pouco mais forte, mas enfim. Eu concordo muito com você. Porque eu acho que tem gerações que toleraram mais isso. Sim, Eu sim. fui uma geração que Aham. tolerei mais isso. Né? Então, eu tolerei sofrer assédio, eu tolerei algumas coisas. Que hoje é muito mais difícil de você tolerar. Eu ainda tenho dúvidas de quando a gente tem que pagar os boletos, o quanto Sim, essa sim, tolerância ela é com mais certeza. flexível e menos flexível. Não é todo mundo que pode jogar com um emprego pro alto e falar assim, danou-se, não gostei da cor do seu olho, danou-se, eu vou, tchau, vou Eu acho pra que isso vida. traz ganchos legais, né? Até quanto a gente está disposto, até quanto o salário é importante, né? A gente está em busca do salário, da qualidade de vida, e além disso, o que é indispensável numa empresa para que eu trabalhe lá? Para mim e para essa geração. Acho que a gente está muito conectado, né? Com as ideias, assim. A gente tem falado muito sobre isso também, né? Acho que para mim, flexibilidade é uma coisa indispensável, tanto para uma competência do profissional do futuro, quanto para uma empresa em que eu queira trabalhar. Eu preciso ter flexibilidade, o horário que eu vou entrar, do horário que eu vou sair. Eu preciso ter flexibilidade de conversar com a minha gestora sem hierarquia, sem ter medo de conversar com ela. Eu preciso ter flexibilidade também para me adaptar a coisas novas, né? Acho que uma coisa que é muito falada, pelo menos à minha volta, é que antes você fazia uma única coisa e pronto. Hoje você não pode fazer isso. Isso aqui eu não faço, me desculpa, isso não é meu trabalho. Não existe isso. Você precisa aprender de tudo. Então você tem que ser flexível, principalmente nesses momentos, né? Aí você traz um ponto que é super legal, né? Porque o trabalho, a gente não pode negar a história. Então, todas nós aqui, independente de ter nascido na geração que era uma geração de trabalho mais processual, de comando e controle, etc., a gente sofre ainda os efeitos dessa época. Então, assim, as organizações ainda não romperam 100% com esse modelo de trabalho de comando e controle, de dominar, né, assim, de controlar o que as pessoas fazem. As organizações não saíram ainda 100% desse modelo. O que acontece efetivamente é que vocês fazem parte de uma geração que questiona mais, sem dúvida nenhuma, mas também a gente teve a pandemia. Então, a pandemia arremessou essas organizações para um modelo de trabalho que talvez elas nunca imaginassem viver, que é trabalhar 100% de casa. A gente estava lá se protegendo de vírus letal, obviamente, mas ali a gente experimentou um novo modelo de trabalho. E esse novo modelo de trabalho, quando a gente pode voltar a trabalhar, a gente não perde. Eu tenho uma grande amiga, ela fala assim, o que a gente vê, não dá para desver. Que é isso que aconteceu na pandemia. A gente viu que é possível trabalhar de forma remota, com mais flexibilidade, não ficar 1h30 dentro do ônibus, etc. A gente já viu isso. Então, como é que as organizações criam modelos de trabalho ressignificados? Que acho que essa é a grande discussão do trabalho híbrido. Eu quero que volta para o presencial por causa da cultura da empresa. Não, eu quero 100% remoto. Essa discussão toda ela existe por conta disso, porque a gente está num período de transição. Até ouvi semana passada que, independente da idade da gente, nós estamos vivendo um período de transição. Nós somos uma geração de transição, todos nós. E por que isso? Por causa do efeito da inteligência artificial. Então, a gente democratizou a inteligência artificial em novembro do ano passado, né, com o ChatGPT, todo mundo sabe, todo mundo teve acesso. Inteligência artificial existe desde 1900 e década de 50, mas foi democratizado. O que vai vir sobre inteligência artificial no trabalho, nas nossas vidas, não é nada perto do que a gente está vivendo hoje. Dizem os estudiosos, os futuristas, que a gente vai viver 100 anos em 5 anos. Então, assim, isso tudo vai impactar o trabalho. E isso tudo vai romper com modelos anteriores de trabalho.
Então, essa discussão que a gente vê hoje, eu fico olhando e falo, nossa, a gente está discutindo modelo híbrido, mas não é nada perto do que a gente pode discutir sim. sobre trabalho, entendeu? Uhum. E é legal, né? Porque tudo se conversa. Você parar pra pensar que existia modelo híbrido, mas a pandemia reforçou isso. E hoje ela é critério de seleção. Por exemplo, pra mim, total diferença. Uma vaga que é totalmente presencial e outra que é híbrido. A oportunidade de eu ter as duas opções, de pegar o ônibus ali, enfrentar o trânsito e estar na minha comodidade de casa, nossa, faz total diferença. E por que que é importante também estar no ambiente de trabalho? Porque a gente aprende socializando. Verdade. Então, assim, por isso que o híbrido, ele não pode ser, eu quero ficar em casa só. Não pode ser assim. A gente tem que ir para o escritório porque a gente aprende socializando. E a gente não aprende só coisas do trabalho. A gente aprende sobre as nossas emoções. Como é que eu resolvo um conflito? Como é que eu negocio um prazo? Como é que eu gerencio uma situação mais difícil? Tudo isso você aprende socializando. Acho que tivemos uma resistência ali, né, quando a gente passou por essa transição do home office com o presencial, e aí eu via muitos amigos meus falando assim, a geração passada não entende muito sobre isso, e eu acho que na verdade não, na verdade, Ana, né, você entende que a gente tem uma dificuldade ali de aprendizado que é ruim pra gente estar totalmente home office ou totalmente presencial? Eu vou falar uma coisa que talvez, assim, eu não acho que isso é geracional. Eu não acho. Eu acho que a geração Z carrega um peso que não é só da geração Z. Acho que todos nós estamos reaprendendo o modelo de trabalho, porque o pós-pandemia ou a pandemia impactou todo mundo. Impactou o presidente da empresa que eu trabalho ao aprendiz da empresa que eu trabalho. Impactou todo mundo. Eu acho que a gente tem que olhar a natureza do trabalho daquela pessoa. Ou seja, eu tenho na organização os vendedores. Então, os vendedores trabalham na rua. A natureza do trabalho deles não prevê que eles precisem ir para o escritório. E eu falo, né? Eles se reúnem uma vez por mês, geralmente num hotel. Eles conversam com o chefe deles todos os dias. Eles não estão num lugar físico da Unilever para poder viver a cultura da Unilever. Então, assim, não é só o local que vai determinar se a gente está mais inserido ou não naquela organização ou naquela cultura, mas sim o papel da liderança, a forma como a gente recebe uma pessoa que está vindo, que está começando na organização. Não dá para fazer só virtual. O onboarding, né? A integração de uma pessoa tem que ser presencial também. Então, esses cuidados, eles são cuidados que independem da geração. Independem. Eu tenho casos hoje de pessoas assim que já estão na companhia há 20 anos e adoram o modelo híbrido, adoram poder estar em casa e adoram poder também ir para o escritório. É óbvio que quando a gente pega os jovens, a atenção que a gente precisa ter é em relação à saúde mental, porque a pandemia enclausurou muita gente. Né? E às vezes o jovem não está querendo ir para o trabalho porque ele não quer lidar com aquelas emoções. Então, como organização, ajuda esse jovem a se desenvolver e a perceber o quanto é importante ele estar na organização. Então, a gente coloca treinamentos de habilidades socioemocionais, a gente tem atendimento psicológico, então a gente dá suporte para que esse jovem possa efetivamente sem estar dentro da organização. E eu acho que um outro dado importante, isso é pesquisa, mais de 90% dos jovens hoje sentem algum distúrbio de ansiedade. Aí eu pergunto assim, no Brasil, quem que não sente distúrbio de ansiedade, gente? É só o Ainda jovem? mais pós-pandemia. É só o jovem, gente. Meu pai tem ansiedade, meu sobrinho de 7 anos tem ansiedade, eu tenho ansiedade. Todo mundo vive uma situação de ansiedade. Então, também acho que é ruim colocar o depósito todo na geração Z, de que é uma geração ansiosa e ao mesmo tempo preguiçosa. Eu sempre fico assim, ele é ansioso ou ele é preguiçoso, gente? Me conta aí. Porque não é sobre isso, é sobre ter uma leitura de mundo, do que está acontecendo no mundo, e isso impacta também as juventudes, e como que a gente faz para integrar. Na minha época lá atrás, era a questão de gênero. Como é que a gente... E aí começaram as evoluções da agenda de gênero para a gente ter mulheres nas organizações. Porque não era, nem falava de cargo de liderança, é ter mulher mesmo nas organizações. Então, cada momento, cada geração tem essa quebra, né, de paradigma com a geração anterior, né? E é como a geração lida, né? A gente estava vendo que é importante para nós
entrar em uma organização que tem responsabilidade mental conosco. A gente não quer entrar lá e fazer um trabalho 100% operacional. A gente quer se desenvolver profissionalmente. Só que como as gerações lidam, eu acho um pouco diferente. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Pro meu pai, ele fala que é besteira. Eu falo, pai, o senhor tá ansioso. Ele, não, isso não é ansiedade. Mas para mim é muito mais fácil e até dentro do horário, do local de trabalho, falar sobre isso. Falar, você tá com ansiedade? Tô. Menina, eu fui numa terapeuta hoje. É muito mais fácil. Pro meu pai, não. Não existe isso de terapeuta. Isso é demonstração de fraqueza. Exato. Vulnerabilidades não se mostram no ambiente de trabalho, né? Isso é uma coisa da geração. E eu acho que é muito do que a Ana falou também sobre essa questão das gerações anteriores, elas aceitarem mais essas coisas caladas, assim, sabe? Então, tipo, eu preciso pagar minhas contas, então eu vou me manter aqui nessa empresa, mesmo que ela me cause ansiedade, mesmo que aqui eu seja assediada. Então, eu sei que ainda existe isso, porque, obviamente, a gente precisa pagar nossas contas, mas eu acho que existe uma abertura para se falar mais sobre isso no momento atual. E eu acho que a internet também tem muita influência nisso, assim. E acho que esse é um ponto importante, assim, a minha geração tem que entender que a gente não tinha internet, a gente não tinha rede social. Então, eu não posso esperar que um jovem lide com uma situação emocional difícil do mesmo jeito que eu lidava. Não dá. Porque ele vai lá no Instagram, no TikTok, ele tá vendo todo mundo na festa que ele não foi convidado. Na minha geração, eu só ia saber disso na semana depois da festa. Não era nem tempo de ficar triste. Não era na hora da festa. Não dava, imagina, né? Tinha coisas que nem tchum. No outro dia, a gente já brigava num dia com as amigas, no outro dia, a gente já tinha passado a noite, a gente já tava abraçando no outro dia. Hoje, não. As redes sociais, elas provocam uma comparação 24 horas por dia, o tempo inteiro. Então, não dá para falar que a gente pode lidar com essa situação emocional, esse peso emocional, do mesmo jeito que a minha geração lidava. Acho que essa realmente é uma grande diferença. E que as pessoas da minha geração precisam estar atentas, porque você tem filhos, você tem sobrinhos, você tem jovens que estão entrando na organização para você liderar. Então, como é que você fica atenta a esse fato? A esse fato que ele não é menor. Na verdade, hoje eu acho que essa é a grande diferença geracional mesmo, assim. Vocês são frutos de uma geração digital. E que a rede social, ela só faz... O que ela faz com maestria é comparar. Né? Então, ela é legal, ela é entretenimento, ela é ela dá acesso a um monte de coisa. Você quer fazer qualquer curso de qualquer coisa em Harvard, você consegue fazer hoje. Tava vendo esses dias atrás curso de inglês em Harvard de graça. Então, assim, em Harvard, né? Nossa, quando que imaginei um negócio desse? Era algo inalcançável. Ah, inalcançável. Você pode ter acesso a tudo, a tudo. Hoje tem pessoas que eu admiro e que eu tenho contato pela rede social. Quando que ia ter um negócio desse? Nunca. Então, acho que a gente tem que estar atento a essa diferença das gerações anteriores, né? Eu acho que esse bate-papo aqui é algo muito, muito significativo para mim, assim, porque assim como a Tati falou sobre saúde mental, para mim algo imprescindível para mim trabalhar numa empresa é o protagonismo. Eu já ouvi muita gente reclamar sobre eu sou estagiária, eu sou aprendiz e me dão um trabalho para fazer que eu não me desenvolvo, eu não aprendo de verdade com aquilo. Então, ter o protagonismo é essencial. Você saber onde você quer chegar, você conseguir propor ideias, ter esse bate-papo aqui com alguém que evoluiu tanto na carreira, né? Sem aquela coisa, tipo, do ser inalcançável, assim como era Harvard, assim como são algumas outras coisas, né? Eu acho que é um pouco disso também. Perguntando pra Bruna aqui, se você pudesse perguntar, que a gente tá falando desse bate-papo, né, lateral, se você pudesse perguntar alguma coisa pra uma liderança, assim, sem medo, o que você faria? Que pergunta boa. Tentadora também. Eu acho que eu perguntaria quais são as estratégias que essa liderança ela tem desenvolvido e tem feito dentro da empresa para poder promover um ambiente mais com diversidade, um ambiente mais confortável, com respeito, onde as pessoas elas têm essa liberdade de expressar suas opiniões, sem sofrer represália, enfim. Porque eu acho que é uma coisa que a gente valoriza muito hoje em dia, né? Tanto diversidade como esse ambiente confortável da gente estar, um ambiente que a gente quer ir trabalhar, um ambiente que a gente tem espaço para poder desenvolver nossa criatividade e realmente seguir na carreira. E eu falo isso muito porque, já pegando o gancho do que você falou, da questão de estagiário e jovem aprendiz, que tem muito disso de, eles só me dão tarefas que eu não consigo me desenvolver.
Porque geralmente, principalmente jovem aprendiz, que é visto como uma cota, assim, uma coisa, né, que a empresa precisa ter por lei, eles gostam, existe muito disso de dar tarefas e, enfim, ele tá lá só porque ele precisa estar, não para realmente se desenvolver. E aí, a pergunta, me perdi já um pouco, mas a pergunta, no caso, seria que estratégias, né, as lideranças hoje em dia, elas têm feito dentro da empresa para poder, de fato, desenvolver esse ambiente onde todo mundo consiga ter uma visão de carreira, uma visão de como eu posso me desenvolver dentro daquela empresa e também de uma forma que inclua a diversidade, inclua o respeito, inclua um ambiente confortável, enfim. Para mim, a pergunta? Ana, por favor, responda. Pegadinha, assim. É assim, eu acho que nos dias de hoje, o papel individual, independente de onde você trabalhe, ele é fundamental. Então, assim, se você não é um ser humano inclusivo, dificilmente você vai estar preocupado com isso dentro das organizações. Aí você fala, então tá, então a gente sente e chora. Não, é óbvio que a organização ela vai criar, ela vai capacitar, ela vai letrar, porque as questões de inclusão elas estão aí no mundo. Né? Não é uma questão mais da organização. Quando a gente falava de inclusão da mulher no mercado de trabalho, era um recorte muito claro. Era a mulher entrando no mercado de trabalho. Na Unilever, a gente começou a falar disso em 2008. Vocês já tinham nascido? Já. Sim. Eu tinha 5 anos. Ai, Eu gente. tinha 4. Puxa vida. A gente já falava disso, de inclusão das mulheres em cargos de liderança. Mas, quando a gente está falando dos recortes de raça, de pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIAP+, a gente está falando de inclusão não só no mercado de trabalho, mas de inclusão de espaços sociais onde essa turma era totalmente excluída. Né? E não vamos entrar aqui no mérito, né, do porquê, etc., mas era totalmente excluída. Hoje não cabe mais isso no mundo. Né? A gente vê os movimentos mudando muito. Então, a organização precisa, sim, ter estratégias claras de letrar quem está lá dentro da organização para fazer as pessoas pensarem sobre isso, e a gente faz isso na Unilever, mas ela também precisa ter metas claras de representatividade, ou seja, quantos % do meu povo aqui dentro eu vou trazer desses recortes, e quantos % eu vou propiciar desenvolvimento também. Então, tem uma palavra que, para mim, ela é fundamental, que é intencionalidade. A intencionalidade, ela leva você para ação. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, que chama Vera Iaconelli, e ela falava assim, não dá para aprender sobre racismo organicamente. Só vendo, né? Não dá. Você tem que aprender sobre racismo intencionalmente. Ou seja, você tem que começar a seguir pessoas, você tem que ler livros, você tem que entender história intencionalmente. Depois disso, você começa a entender e fala, opa, foi proibido acesso aqui para uma galera importante. Como é que a gente revê isso? Como é que se vira um agente de transformação? Então, eu acho que é muito por aí. Tem que ter intenção, sim. Tem que ter estratégias muito claras. Na Unilever, a gente tem no programa de estágio, no programa trainee e no programa aprendiz há 4 anos. 5 anos vai fazer. Então, hoje eu já posso virar para a minha liderança e falar, tá bom, os cargos de entrada a gente já fez. Agora me fala, quantos gerentes você vai promover negros? Quantos gerentes com deficiência você vai promover? Como é que você vai fazer essa coisa? Eu já posso fazer isso, porque também não dá para fazer assim. Tem que ser uma jornada aonde você vai levando, vai modelando a cultura. É o letramento que você falou no início, né? Exatamente. Na Eletromídia a gente tem um programa de diversidade muito legal e a gente tem um podcast lá também para falar um pouco sobre diversidade e a gente começou a entender a importância disso, de levar isso para as pessoas, porque infelizmente as pessoas elas não têm intencionalidade, elas não querem procurar um conteúdo de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIAPN+. Então a gente teve que mostrar isso dentro da companhia. E como fez diferença? Hoje a gente tem vagas afirmativas, o que é importantíssimo, mulheres pretas na liderança, mulheres na liderança como C-Level, né? Então tudo isso com intencionalidade, essa é uma palavra muito Agora, olha importante. como o trabalho muda a vida de um monte de gente. Porque quando a gente está falando, né, a gente está falando de dar acesso, a gente está falando de dar acesso econômico. E as organizações dão acesso econômico. Acesso econômico transforma
vidas, transforma gerações, transforma a tua percepção de mundo, de futuro. Eu achava, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, eu não tinha certeza se eu ia fazer faculdade ou não, porque meus pais não fizeram. Meus pais tiveram chance de estudar muito pouco. Então, eu estudava escola pública, então eu achava que talvez eu tivesse só que trabalhar. Mas o fato de trabalhar numa organização me fez falar, opa, peraí, eu posso fazer psicologia. E eu fui fazer psicologia. Então, o papel da organização, ele vai além do trabalho. O impacto que ele causa é além do trabalho. Sim. E é engraçado, né? São gerações diferentes, mas semelhantes ao mesmo tempo. Exato. Porque você fala a questão do dinheiro pra gente, o valor do estágio não é só para ajudar em casa, porque a gente também ajuda, mas pra gente ter nosso desenvolvimento pessoal, pra gente poder viajar, social, pra gente liberdade viajar, geográfica. liberdade para poder viajar, até mesmo comprar o que a gente gosta e fazer uma faculdade. Então, isso é muito legal. Eu faço estágio no Banco ABC e é o mercado financeiro. Então, tudo que a Ana falou ali, olha, antes era assim, eu vi muito próximo do mercado financeiro, que é um local mais assim para homens, que as mulheres assim, para entrar encontram uma barreira maior. Só que ao mesmo tempo, depois da pandemia, houve uma disruptura total, mudou muita coisa. Então, hoje tem programas afirmativos, a gente vê diversidade e inclusão, e foi justamente porque eu entrei lá e falei, não, isso é importante para mim, e eu consigo agora entrar no mercado financeiro sem medo, sem medo total, porque hoje a gente tem essa possibilidade de escolher. E é muito legal. Isso é muito, muito importante. E, Bruna, a gente estava conversando sobre diversidade aqui, né? Na Eletromídia, no Banco ABC. Como que é no TikTok? Você pode contar um pouco pra gente? Eu gosto também muito do ambiente lá do TikTok, porque ele, além de ter muita diversidade, eu acho que é um ambiente de estar liberdade. Assim, a gente estava conversando muito sobre dress code no início, não foi? E lá a gente não tem dress code, assim, é todo mundo... A gente tem essa liberdade para expressar quem a gente é. E eu acho isso muito importante também, a questão da flexibilidade que a gente estava falando no início também. De você ter realmente esse espaço para você mostrar quem você é, criar conexões com as outras pessoas através do que você é. Então, eu acho que lá tem bastante espaço para isso também. É uma coisa que eu valorizo muito nas empresas hoje em dia. Boa. Bom. E para finalizar, eu queria perguntar para Ana. Ana, qual é a competência que você acha que um profissional do futuro deve ter? Pergunta de 1 milhão. Na minha experiência hoje, eu acho que é a combinação de duas coisas muito importantes. Uma é a autenticidade. E para você ter autenticidade, você precisa ter autoconhecimento. Então, você precisa conhecer o que você precisa melhorar, onde você quer chegar. Eu acho que isso te fortalece na autenticidade. Eu acho que essa é uma competência muito importante, ou um comportamento muito importante. E acho que do lado da organização, não é adaptabilidade, porque eu acho que ninguém tem que se adaptar, mas acho que flexibilidade. Flexibilidade por quê? Porque o mundo vai mudar muito e muito rápido. Então, se a gente não tem esse jogo de cintura para se adaptar muito rapidamente, tipo, o barquinho está indo para o Rio de Janeiro e a gente está indo para o Rio Grande do Sul, a questão da autenticidade e adaptabilidade, ela tem que andar meio em mares misturados na minha visão, sabe? Acho que a gente tem que se respeitar, tem que ser autêntico, tem que se conhecer, tem que estar dentro da organização, ofertando para a organização essa nossa autenticidade, e ao mesmo tempo a gente tem que ser muito ágil em se remodelar. Sem síndrome de Gabriela, né? Tipo, a gente tem que realmente se remodelar. Um pouco do papo que a gente falou no início, né? Bom, meninas, é isso. A gente tá chegando no final de mais um Me Ajuda CE por aqui. Eu sou a Milena. Pra vocês me encontrarem nas redes sociais, meu arroba é eu.mirena. Meninas, se vocês quiserem também deixar o de vocês. O meu LinkedIn é Tatiane Vieira. Pessoal, assistam. Vocês vão amar esse podcast, porque tá dando muitas dicas para estagiários. Pra vocês me acharem nas redes sociais, vocês podem me procurar no Instagram, que é @bruvante, ou no LinkedIn, que é Bruna Castro. Muito bom, obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui. Foi muito especial estar com essas mulheres maravilhosas que estão começando a construir o futuro, a ancestralidade do futuro. Nas redes eu tô no LinkedIn Ana Paula Franzotti e no Instagram Ana_Franzotti. Então é isso, gente. Obrigada. Esse aqui foi mais um episódio do Me Ajuda CE. Até a próxima. Procure a vaga de estágio? Ou de jovem aprendiz? Tem vaga no CIE. Clica aqui!